Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao meu podcast Talk Líder e Protagonista. Esta é uma oportunidade de você se conectar com grandes líderes e também falar sobre liderança. Hoje eu trago aqui um tema poderoso. Nós vamos falar sobre de Dubai à América Latina. Nós vamos trazer oportunidades, liderança e inovação. Nós vamos falar sobre a Al Jariri e startups. Então, se você já gostou desse tema, deixe seu like, deixe seus comentários, aproveita, se inscreva no canal e aperte o sininho, porque nós temos sempre pessoas incríveis aqui conosco com temas poderosos como este. E para trazer e falar sobre esse tema maravilhoso, eu trouxe aqui 3 líderes muito importantes e poderosos que fazem com que essa iniciativa seja possível aqui na América Latina. Então, eu trouxe para vocês, vou apresentar para vocês agora, Edgar Camargo, seja bem-vindo, ele é CEO da Acelera Dubai. Sim. Seja bem-vindo ao nosso programa, é uma honra tê-lo aqui conosco. Querida, é um prazer estar com vocês aqui, poder falar um pouco mais sobre Dubai, mostrar para os empresários que ancorar no selo de Dubai é algo possível, é algo latente e muitos negócios têm para acontecer, e eu creio que com essa proposta que nós estamos agora disponibilizando, levar isso para os empresários vai ser de grande valia para o mercado brasileiro. Com certeza, eu aposto que sim. Tem muita vontade de realmente saber muito mais sobre isso. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão realmente curiosíssimos com esse assunto, né? E, agora temos também uma outra pessoa incrível, que é o Leandro Silva. Ele é CEO da Al Jariri Startups, né? Que faz parte do Al Jariri Group, que é do escritório do Rio de Dubai. É isso mesmo? Seja bem-vindo. Elida, muito prazer estar aqui, agradeço. Né? Bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente. Uhum. E assim, realmente, nós fazemos parte, né, do escritório privado de negócios do Rei de Dubai, Al Jariri Group. A Al Jariri Startup é o setor voltado à inovação. Hoje nós aceleramos, incubamos e investimos em startups, negócios que são disruptivos, que são inovadores, coisas que realmente estão mudando o mundo. E a gente tem várias startups no nosso dia a dia, né? Como iFood, Uber, Netflix, Airbnb, entre outras. Então, esse é o nosso trabalho. E hoje nós estamos focados aqui no Brasil, na América Latina, mas a nível mundial também a gente faz um trabalho de aceleração. Muito bem, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui também. E temos aqui também o Evaldo Poeta. Evaldo, seja bem-vindo também. Ele é terapeuta, psicanalista, né? E ele faz poemas muito incríveis, né? Fale um pouquinho de você, seja bem-vindo. Obrigado, Eneida. Obrigado pelo convite de estar aqui com você e com essa mesa tão incrível também, né? O Leandro Silva, Edgar Camargo, pessoas que convivem comigo aqui no meu dia a dia. Para mim é uma grande honra estar aqui, fazer parte aí desses 69, né, episódios do seu programa. Para mim é uma grande honra. Obrigado pelo convite. Sim, de fato, nós temos feito um trabalho interessante com poesia, trazendo a poesia para uma linha mais terapêutica, trabalhar a emoção das pessoas, e também faço parte aí como Business Hunter da Al Jariri Startups. Muito bem, seja bem-vindo. Obrigado. Também é uma honra ter você aqui. Depois você vai dar uma palhinha para a gente dos poemas, que eu sei que você faz poemas incríveis, tá bom? Será um prazer. Será. Então, eu gostaria de saber um pouquinho de cada um, porque eu acho que vocês atuam também em outras frentes, né? E podem falar um pouquinho mais sobre vocês, para que as pessoas conheçam um pouquinho de cada um. Por favor, Edgar. Ótimo. Eu sou CEO da Lorde LED Iluminação, né? Então a gente atende vários players no mundo de iluminação, como Vivara, Habib's, Mercado Livre. Em 2023 surgiu uma oportunidade para um business que fugia completamente do que eu fazia. Então surgiu a oportunidade de ir para Dubai, né? Lançar um business de metaverso. E na época de 2023, era a época que a gente tinha o metaverso e tinha inteligência artificial. Os dois estavam seguindo o mesmo caminho. E algo muito interessante é que, justo naquela época, o Mark Zuckerberg, que eu chamo do tio Zuck, ele muda o nome do Facebook, ele agora coloca o nome de Meta, e ele investe bilhões de dólares. Opa, acendeu a luz para o mercado. Esse é o mercado. E a ideia do metaverso nosso era criar o Off Tour, que era conectar
dentro da plataforma, os árabes com empresários brasileiros. Porque a gente entende, e isso ficou mais latente com as minhas idas para Dubai, os meus negócios lá, que a cultura, ela às vezes é uma barreira para que o árabe venha de lá e se conecte aqui, né? Devido às questões de cultura, de religião. Então a ideia era arrancar essa barreira e dentro do metaverso, que era se conectar naquele ambiente com óculos, era trazer investidores e distribuidores para ali gerar comércio, né, gerar negócios, né? E era um business, já tínhamos a plataforma. E aí nós falamos, para validar o nosso projeto, nós temos que ir para Dubai. Aí surgiu a oportunidade de ir para Dubai. Chegamos em Dubai, nos conectamos com a IFISA, Zona Franca de Dubai, conhecemos lá onde fica o consulado brasileiro, o consulado italiano. E o interessante é que lá, a gente estava passando numa avenida, tinha um outdoor com uma pessoa com óculos do metaverso. Na época o 5G aqui era somente, o pessoal estava ainda pensando, lá já estava ok, então nós estamos no mercado multimilionário e vamos, né, ganhar dinheiro, vai ser, né, excepcional. O que acontece? Na volta, nós, né, nos conectamos, mas aconteceu o que acontece, o metaverso caiu, né, flopou, que nem diz a juventude, né, tenho 2 filhas jovens, então a gente sabe esses termos, né, flopou e a inteligência artificial explodiu. Aí eu pensei comigo, acabou os negócios, né? Foi legal, uma ótima a viagem, tanto para expandir o mindset, porque eu aconselho a qualquer empresário a sair da sua zona de conforto, e eu tenho Dubai porque eu fui, mas assim, pisar numa nova terra, conhecer uma nova cultura e entender como que é a parte de negócio dessa cultura, que isso vai enriquecer até para trazer insights para os seus negócios aqui. E aí, só encurtando a história, em 2024 voltamos lá, mas aí nós já voltamos com um produto, né? Eu lancei uma marca de ômega 3 e coincidiu que eu fui com um parceiro de negócio que estava lançando uns outros produtos, eu me conectei com uma pessoa lá, que aí é onde surgiu a distribuição, a gente começou a fazer liberação agora para distribuir o ômega 3 em mais 5 produtos, né? Creatina, ZMA, vitamina D, aonde nós nos conectamos a essa rede. Então, uma decisão em 2023 de ir para Dubai, de um business que não era o meu, não era o meu core, se conectar lá me fez abrir horizonte para muitos negócios. Então, eu aconselho aos empresários a se conectarem. E por que que eu poderia estar falando de Miami, de Portugal, por que Dubai? Dubai a gente tem uma economia que ela é uma economia latente, uma economia poderosa. A gente viu que um sheik com 50 anos visionário fez com uma cidade. Ele entende que o petróleo não iria durar para sempre, então ele construiu uma cidade turística fantástica e trouxe negócios para essa cidade. Então, esse mindset, estar conectado a isso, faz toda a diferença para qualquer empresário. E a minha, se eu fosse dar um conselho, ancore no nome de Dubai, que é muito poderoso em todos os sentidos. É um exemplo de inovação, né, que todos os empresários precisam ter dentro dos seus próprios nichos, né? É verdade. Exatamente. E você, Leandro, conte um pouco sobre você. Então eu, inicialmente, jogador de basquete, né? Uhum. Joguei durante 20 anos, né? Comecei com 12 anos, parei beirando quase os 40. Inclusive joguei aqui no litoral, pelo Ibitaém, acabei jogando, né? Joguei muito aqui contra Santos, inclusive. Mas eu sempre gostei de tecnologia, né? Sempre fui de tecnologia, videogame, essas coisas. E comecei, né, a mexer com isso daí, comecei criando jogos, né, servidores de jogos no passado, como não existia nem celular ainda, do jeito que tem, né? Foi muito bom. Só que aí veio o smartphone e me matou, né? Porque a pessoa parou de jogar no computador naquela época e começou a jogar no celular, joguinho de celular. E eu não fiz a transição, eu não passei para programador eu sou programador também, né? Não passei para programador de aplicativos, levei meu conhecimento para negócios, com área comercial, área de negócios. E aí a coisa foi escalando, foi escalando. Minha primeira startup foi há mais de 20 anos e eu nem sabia o que era startup, né? Não tinha a menor ideia do que era o conhecimento. Mas eu segui naquele mundo, né, dando certo, patinando, mais patinando que dando certo, né? E aí há 5 anos, que é o ponto-chave dessa história, foi quando tudo mudou. Eu, naquele momento, provavelmente que muitos que estão assistindo a gente estão, ou já passaram, que você
se dedica, se esforça, né? Tudo bonitinho, tudo certinho e nada dá certo. E você começa a duvidar de você, né? Você começa a entender por que não está dando certo. E aí nesse momento eu parei e analisei, porque eu descobri nesse momento, e agora eu vou trazer alguns insights, que eu era especialista no plano B. E quando você se torna especialista do plano B, você não vai conseguir nada. Por quê? Porque você começa uma coisa, ela não dá certo, o que você faz? Você desiste e vai para o plano B. Só que o plano B não vai dar certo, você vai para o próximo plano B. E você fica nesse loop infinito. Eu parei e pensei, mas por que eu estou nesse loop infinito, né? Foi aonde que eu entendi que o grande problema era porque eu desistia das coisas. E aí eu parei, bom, peraí. Então o que eu tenho que fazer para não desistir? Ou é porque eu não sabia algo, um conhecimento que eu não tinha, ou uma pessoa que eu não me conectei que pudesse me ajudar. E depois eu descobri uma outra situação que encaixava nisso. Bom, quando eu tomei essa decisão, eu falei, bom, então a partir de agora eu não vou desistir de mais nada. Se eu pegar um projeto, eu vou tentar entender por que que não está dando certo e vou ajustando. Eu comecei a lembrar, nossa, e aquele negócio que eu comecei a fazer há 3, 4 anos atrás, como que ele estaria hoje se eu não tivesse desistido? Um mês depois, encontrei um amigo, um ex-boxeador, Lino Barros, né? Num evento, começamos a conversar. E aí ele falou que tinha uma ideia de montar uma plataforma de stream voltada a esportes de combate. Perguntou, achei sensacional, perguntou se eu conseguia fazer. Eu falei, não, eu monto, pô. E aí nasceu a Mighty Globes. Criamos uma plataforma de streaming, vim muito aqui no Portuários, transmitir eventos, né? Entre outros lugares. E a gente transmitia eventos como se fosse uma Netflix. Até na época, eu tenho uma camisa lá que nós éramos a Netflix da luta. Porque a pessoa pagava uma mensalidade e tinha acesso a eventos menores. Você vai na televisão, você tem um UFC, você tem um AMP, né? Aqueles eventos grandes. Mas você não vê um evento que está acontecendo num galpão, um evento de academia. E tem muitas pessoas que querem acompanhar, familiares, amigos, alunos, né? E nós começamos a abrir esse caminho, com toda uma estrutura, para monetizar, tudo certinho. E isso bombou muito. E aí, para não ficar tão incumprida essa entrada, eu fui para um programa de televisão chamado Batalha das Startups. Nesse programa, minha mente virou. Fui para uma mentoria paga por um bilionário chamado Janguier Diniz, né? Virou mais ainda. Ali eu entendi que eu não manjava nada, que eu não entendia nada de negócio, né? Aí eu fui para um outro programa chamado Batalha dos Investidores, estilo do Shark Tank, do Janguier Diniz. E nesse programa eu me tornei sócio do Janguier Diniz e sócio do Master Coach Paulo Vieira. Voltei para esse programa Batalha das Startups como mentor de seleção. Já conheci o Camilo me chamou para o Al-Jahiri Startups, como eu falei no começo, e comecei a trabalhar com o pessoal da Al-Jahiri. Continuei, fui escalando meus negócios, participei de um outro programa recentemente, Além da Ideia, né? E através desse programa, hoje eu sou sócio do Reginaldo Pereira também, foi o criador do Batalha das Startups no passado. E sou sócio do Zé Vicente Bernardo, que muitas pessoas nem sabem quem é. Mas eu acho que todo mundo que está assistindo sabe o que é Forbes Brasil. Então, sou sócio do editor-chefe da Forbes do Brasil hoje. Então, foi uma trajetória de 5 anos, né? Que muitos insights, muitas coisas que a gente vai estar conversando aqui, que viraram o jogo. E eu acho que é legal que a gente vai conseguir compartilhar algumas situações hoje, não só eu, Edgar, o Evaldo, que vai fazer a pessoa que está assistindo o programa entender, caramba, realmente eu não fiz isso, eu não procurei aquilo. Eu achava que isso era certo, eu falo que antigamente, só para finalizar, hoje eu era muito centralizador, hoje não, hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, o Edgar, o Evaldo fazem parte, o Lucas também faz parte. Eu era aquela pessoa que só tinha 2 formas de fazer algo que eu achava que tinha como fazer, o meu e o errado. Né? Era eu, equipe. Exatamente. Então isso mudou. Então é muito importante que a gente vai ter muitos insights aqui que vai ajudar as pessoas nessa parte. Já está tendo muitos insights com os exemplos que vocês têm das suas trajetórias inspiradoras. Agora é sua vez, Evaldo. Conta um pouquinho mais sobre você, como foi que tudo começou, essa coisa maravilhosa de poema, terapia. Puxa, é super legal. Antes de começar a falar um pouco de como que surgiu tudo isso, eu quero aproveitar e fazer uma breve apresentação com uma poesia, né, que eu
gosto de me apresentar com ela. Ok. E quando eu tenho a oportunidade, eu trago ela para o público e diz assim, ó. O meu nome é Evaldo. Sou do Alto do Capim. Sou negro quilombola. Por favor, corta para mim. Da cidade de Quixabeira, lá no estado da Bahia. Tenho tanto orgulho dela. Me lembro com alegria. Oh, terra boa danada. Plantava com a enxada para colher depois comer. Um bom prato de feijão, farinha com um zoião para a gente poder crescer. A minha mãe se chama Anja. Meu pai era Ariston. Somos todos familiares. Lá recebi meu dom. Mas na minha comunidade tem gente que passa fome. Fome e sede de justiça. E o povo trabalhador jamais perdeu a esperança em Deus Pai nosso Senhor. Sei que um dia um bom homem vai olhar para todos nós, sendo usado por Deus, desatando a todos nós. Somos todos familiares e o que foi que aconteceu? Não sabemos partilhar. Toma aqui o que é teu. Uma coisa, eu sei que um dia tudo isso vai passar, onde todos estaremos junto à mesa a celebrar. Pois nada acontece à toa. Tem os planos e a mão de Deus. A mudança começa agora. Vamos junto, vocês e eu. Vamos. Muito bem. Em 2001, no final do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu decidi vir para São Paulo, na época capoeirista, né? Eu andava para toda a região ali da cidade, a cidade vizinha, andava de 20 quilômetros, 30 quilômetros de bicicleta para jogar capoeira. Naquele final do ano eu decidi, vou para São Paulo, vou trabalhar 3 meses, comprar uma moto e voltar para continuar minha trajetória. Cheguei em São Paulo, fiquei mais ou menos uns 20 dias com minha irmã. No dia 1º de janeiro de 2002, eu nunca contei essa história para o pessoal ainda, diretamente. Em 2002, meu cunhado falou assim, Evaldo, você precisa sair de casa, porque não tem como manter você aqui. Eu tinha trabalhado até então, né? E eu fui morar com meu irmão num barraco de 6 metros quadrados. Gente, eu falei 6 metros quadrados. Fiquei com ele durante 4 anos. E aí, naquele período, eu falei assim, não volto mais para Bahia. E agora eu falei assim, só vou embora quando Deus fizer a obra dele na minha vida. Nem imaginava que chegaria onde estou chegando, nem chegaria onde eu estou. Nunca pensei em fazer o que eu faço hoje. Nem poesia, por exemplo, não foi meu sonho. Então hoje eu vivo uma realidade que eu não sonhei. Até porque onde eu vivi, onde eu cresci, me desenvolvi, eu não tinha essa possibilidade de pensar, de sonhar em ser alguém. Não tinha. Meus pais analfabetos, meu pai sempre lavrador, não tinha estudo. E hoje ver o Evaldo numa posição, sendo business hunter, por exemplo, da Aljariri Startups, conectado ali ao grupo de Dubai, eu nunca pensei nisso. Mas eu quero trazer algo interessante aqui, Enildo, que eu quero trazer como dica para os nossos ouvintes e espectadores também aqui da Protagonista. Comecem a fazer conexões, a network. Me lembro, estava vindo para cá, eu lembrei do seguinte ponto, no dia que eu conheci o Leandro Silva, que ali, num evento de network, eu estava num ambiente onde nem imaginava que teria o evento que ele estava, e naquele evento onde foi tudo mudou, porque hoje eu só estou como business hunter, porque naquele dia eu conheci o Leandro Silva, né? Eu lembro que calado, na dele ali, não falava nada, não falava com ninguém, sempre ali introspectivo, na dele ali. Eu lembro que naquele evento chamava Alphaville Business, ou Business Club, alguma coisa assim, né? Da Sueli. Foi da Sueli. Era a Sueli. E aí eu estava, naquele dia mesmo, eu fiz uma poesia para ela, rápido ali, no final apresentei a poesia, e foi onde comecei a, tem ali, tem business aqui, tem negócio aqui. E aí eu fui vivendo esse momento de network, de conexão com as pessoas. Mas você perguntou da poesia terapêutica, como que isso surgiu? Foi no decorrer do tempo. Me lembro que no dia 26 de julho, eu participei de uma imersão do Paulo Machado. Aquela imersão mudou muito meu game. Eu trabalhava na marcenaria, trabalhei com marcenaria também durante muito tempo. Eu estava na marcenaria do Pablo Massal e depois nós ganhamos o convite e fomos participar. No domingo mudou meu game. Entrei ali na mentoria com o Paulo, sem noção do que ia acontecer. E naquele período de mentoria foi quando nasceu, de fato, fui despertado como poeta.
E nesse período fui percebendo, porque também eu era terapeuta, já atendia como terapeuta, fui percebendo que eu poderia ser diferente, não ser mais um poeta como muitos são. E eu fui desenvolvendo as minhas habilidades como poeta e também trazendo para a terapia. E eu acabei desenvolvendo o PCH, que é o Poesia Cognitiva Hipnótica, que é a ferramenta que hoje eu desenvolvo, que eu levo a poesia para a terapia. Inclusive, esse ano eu apresentei em 2 congressos de psicologia, como uma ferramenta para ser utilizada na clínica. E, para mim, tem sido uma grande experiência. Aquele menino de comunidade quilombola, do interior da Bahia, sem nenhuma perspectiva, hoje, criador de uma ferramenta, business hunter de um grupo, né? Está numa equipe assim, muito importante, que é o Aljair Startups. Então, para mim, estou muito feliz em poder fazer parte dessa equipe, né? Ser uma peça importante, né? Desse grupo. Muito bem, parabéns. Obrigado. Eu trago aqui hoje, então, uma mesa de protagonistas. Como vocês estão vendo, as histórias incríveis e inspiradoras de pessoas que chegaram nesse local maravilhoso que é o sucesso, né? Mas não foi fácil para todo mundo. Todo mundo teve sua trajetória. Então, você que está aí nos escutando, você que é um empreendedor, né? Não desista, né? Como ele mesmo disse, o Leandro. Não desista, siga em frente, porque você vai conquistar. Mas não fique sozinho, faça networking, não é mesmo? Faça networking. Bom, vamos falar então sobre a startup, né? Vamos falar sobre a Aljair. Eu vou começar perguntando para você qual é o propósito dela, né? Como tudo isso faz parte na América Latina, porque veja bem, como isso de repente veio de Dubai até a América Latina? Como isso influencia a nós que estamos aqui? Porque Dubai é uma inspiração incrível. Qual é o propósito da Startups, da Aljair? O propósito nosso é dar voz às pessoas que têm uma ideia que pode mudar o mundo, né? Hoje, por exemplo, hoje você só usa o Google porque lá atrás 2 meninos, num trabalho de faculdade, tiveram a ideia de criar um sistema de busca chamado Yahoo, né? Hoje você só usa a Netflix porque uma pessoa estava cansada de pagar multa no Blockbuster, porque atrasava as fitas e quando ele queria um determinado filme não tinha para ele assistir. Então, quer dizer, e entre outras coisas, né, que acontece. Então, muitas pessoas têm ideias maravilhosas, só que elas não estão preparadas para transformar a ideia dela no negócio. É onde nós entramos. A gente tem essa expertise que eu vivi na pele, né, transformando ideias em negócios, né? Hoje tem telemedicina, temos ferramentas para comércio, a plataforma de streaming. Está vindo uma plataforma de uma rede social nova que vai ser lançada em 2026, que a gente vai lançar totalmente diferente do que tem no mercado. Não vou dar spoilers, né? Vai que o meta do Google está me ouvindo, o meta do Zuckerberg está me ouvindo. Mas Então, quando for no lançamento, pode trazer aqui. sim, com A certeza. gente faz o lançamento aqui. Então, e todas são ideias, algumas ideias são doidas. Eu tive uma ideia comendo um pastel na feira, né? Pra você ter uma ideia, comecei a olhar para um lado, olhar para o outro, eu sempre brinco, eu até falando para o Edgar hoje, né? Que se você quer ganhar dinheiro, resolva problema e que seu produto venda no trem. Porque se seu produto vende no trem, você vende para todo mundo no Brasil. Tá? Não adianta você falar, meu produto é para A, para B, para C, então não é para todo mundo. Né? Quando você vende um produto para D, para E, é para todo mundo, né? As classes. Então a ideia da Aljair é essa, a pessoa tem a oportunidade de apresentar a ideia dela, lógico que a gente vai validar essa ideia, claro, né? Vai trazer para ela um cenário real, que eu também já passei por esse momento de... a gente foi numa feira esses dias, tinha várias startups lá, né? E bom barato, o pessoal tá apresentando o projeto e tal, mas vocês apresentam com uma energia, sabe? Como que se fosse a melhor solução do mundo. E eu não vou ali começar a dar pancada nele para mostrar para ele, meu, seu negócio não é tudo isso. Mas isso é normal, acontece, eu já tive ideias que foram assim. Então o nosso trabalho é esse, quando a pessoa traz uma ideia pra gente, a gente vai de uma forma sensata analisar, né, tem uma equipe envolvida,
Vamos mostrar o cenário real, o famoso o porquê que eu vou comprar de você e não vou comprar do outro. Por que que eu vou deixar de usar o outro para usar você? Então você tem que ter um diferencial, né? Startups, elas têm alguns conceitos diferentes, porque assim, quando eu comecei lá, eu lembro que eu entrei no Google para perguntar como registrar uma startup. Juro para vocês. Por que não? Eu não fazia, mas não existe isso. Startup é um CNPJ como um qualquer. O que muda é o conceito. Como assim o conceito? Alguns conceitos, né? Para a pessoa que está assistindo a gente. Às vezes você tem uma ideia, você está, nossa, eu tenho um negócio legal, eu acho que é startup. Mas vamos ver se sua startup tem esses conceitos. Primeiro, você consegue operar com poucas pessoas? O seu negócio consegue operar com poucas pessoas? Seja no momento de escala. O que é o momento de escala? Hoje você tem um negócio com 3 pessoas e atende 100 pessoas. Quando você atender 1000 pessoas, você consegue continuar com 3 pessoas? Quando você atender 10.000 pessoas, você consegue continuar com 3 pessoas? Isso é uma startup. Todo mundo aqui conhece Telegram, certo? Sim. É uma empresa bilionária, um baita de unicórnio no mundo inteiro. Sabe quantos funcionários tem o Telegram? 11. 11? Uau. Todos trabalhando em casa. Home office. E é um negócio a nível mundial absurdo. E eu garanto que eles tinham os mesmos 11 quando eles abriram lá com 100 usuários. Hoje eles têm bilhões de usuários. Então, quer dizer, você consegue operar com poucas pessoas. Segundo, você consegue ter um custo operacional baixíssimo. O Telegram é um exemplo. Você acha que o Telegram gasta milhões, um prédio, com trocentas pessoas para operar? Não, ele gasta com um servidor lá, dentro da necessidade dele. Que você for parar e fazer um cálculo ali, um DREzinho dele ali, o custo operacional dele é desse tamanhozinho, perto do lucro dele. Então você consegue manter o seu negócio desse jeito? Terceiro, você consegue crescer? Qual o tamanho que você consegue alcançar? Você só consegue atender o seu bairro, sua cidade, seu estado? Você consegue ir para outro país? Startups, elas atingem o mundo todo. O Uber está no mundo inteiro. A Airbnb está no mundo inteiro. Né? Entre outros. Né? Então o que acontece? Muito importante, mas muito importante. Pode cortar aqui, tem outros pontos. Você impacta a vida das pessoas? Startup que não impacta a vida das pessoas não serve para nada. É um negócio natural. O Uber impactou bilhões de pessoas pelo mundo. Desde aquela pessoa que estava incomodada com o transporte público e natural, cheio, demorando, etc., tudo aquilo que a gente sabe, até aquela pessoa que estava desempregada com o carro parado na garagem. Impactou vidas. Hoje as pessoas não assistem mais televisão por causa dos streamings. Eu não tenho nem antena mais na minha casa. Eu só assisto, minha televisão é para jogar videogame, assistir YouTube e streaming. E quando eu assisto, é claro que eu ligo do computador na televisão para assistir a algum esporte. Então, quer dizer, olha o que a Netflix fez. Ela mudou o comportamento, ela impactou a vida das pessoas. Né? Existe locadora? Não existe mais. Não existe mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, tem mais pontos, né? Mas é assim, então são pontos importantes. E a gente traz essa visão para a pessoa, né? Para ela entender. Mas assim, se a gente fala que não existe negócio bom, existe pessoas boas. Porque às vezes você pode me trazer uma ideia, e sua ideia não é muito boa. Eu já vou falar para você ali, ó, legal, bacana, top, mas não vai servir por causa disso. É duro, mas é real. Eu prefiro que você fique triste agora e não perca tempo e dinheiro, do que eu fale para você que vai dar certo, para daqui a um ano você quebrar e ficar com uma dívida e ficar frustrado no seu sonho. É bem melhor isso. Só que de repente a sua ideia não é boa. O poeta me trouxe uma ideia, a primeira ideia que ele trouxe para mim era legal, mas não era escalável, ela tinha muitos problemas para executar. Depois ele trouxe outra. Eu falei, opa, essa aqui funciona. Então, o investidor, que é o que a gente faz também, né? A gente não investe em negócio, a gente investe em pessoas.
Importante. Esse que o pessoal esquece muito disso, acha que é dinheiro, 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 dinheiro. Não, às vezes o seu negócio é bom. Por exemplo, isso que eu falei até agora foi de, nós chamamos de incubação. Que é quando você traz uma ideia, mas ela não está operando. É só uma ideia na tua cabeça. E você acha que vai dar certo. E ela vai dar. Você só precisa de conhecimentos. Mas às vezes você. Isso, às vezes você já. Mas às vezes você já tem um negócio. Tá rodando. Até ganhando dinheirinho, tá equilibrado, que chama no break-even, né? Que você consegue se manter, né? Não tá no vermelho. Mas você não consegue crescer. Você não entende por que você não consegue crescer. É onde que a gente analisa o seu negócio, né? Faz toda aquela anamnese bonitinha para entender o que está acontecendo. E a gente fala, opa, só é esse setor, essa situação, é esse processo que está te faltando. Vamos focar aqui. E aí você começa a crescer um pouquinho. Isso chama aceleração. E nesse momento, é um momento que às vezes você pode precisar de investimento. Só que as pessoas, eu fico doido com isso. Até o Evaldo falou que eu, no evento estava quietinho, porque eu já estava vivendo um momento que é assim. E os meninos sabem, né? Eu não gosto de chegar num lugar e sair falando que eu sou isso, sou aquilo, que eu falo, não, eu fico quietinho. Por quê? Primeiro que eu acho deselegante, primeira coisa. E segundo, porque quando eu abro a boca, o que vem de ideia maravilhosa naquele momento, e assim, eu não vou ser deselegante de não ouvir a pessoa, né? De não passar o meu contato para a pessoa, tá? Não é legal. Então eu fico quietinho, né? Estratégia. Mas a maioria acha o quê? Só para a gente finalizar aqui, a maioria acha que o negócio dela vai resolver com dinheiro. E não é dinheiro. O seu negócio ele vai resolver com conhecimento. Conhecimento vale mais que dinheiro. Às vezes você acha que o seu negócio precisa de 200, 300 mil reais. Tá, eu vou te dar 200, 300 mil reais, você vai fazer o quê? Às vezes gasta erroneamente. Qual que é o planejamento Sem que você tem para resultado. esse dinheiro? O que você vai fazer com esse dinheiro? Então, às vezes não é dinheiro, às vezes é um ajuste de processo, é um ajuste de planejamento, é uma conexão que você não tinha. O Evaldo, especialista nisso, Edgar também, é uma pessoa que você não conhecia. Eu falo que o dinheiro que você não ganha hoje está na pessoa que você não conhece e no conhecimento que você não tem. Lembra lá no começo que eu falei que eu ficava patinando e eu parei e pensei, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que buscar gente. E literalmente, o dinheiro que eu não ganhava é porque eu não tinha o conhecimento necessário para fazer o meu negócio melhorar e eu não conhecia uma pessoa que podia me ajudar a resolver o meu problema. Então, às vezes é isso que vai mudar o jogo do negócio da pessoa e ela acha que é dinheiro e não é dinheiro. Então é isso que a gente faz na Aljair Startups hoje, né? Finalizando, o ano que vem nós vamos abrir um reality show nosso, seguindo o modelo dos que eu participei, com parceria, né, com Além da Ideia, com o pessoal da Forbes, etc. Nós vamos abrir o reality show da Aljair Startups, onde nós vamos abrir espaço para startups no Brasil inteiro, no continente, poderem se inscrever. Tem toda uma dinâmica ali envolvida para ter o campeão vai ter X milhões de aceleração, e é cashinho e cashão, né? Cashinho é o smart money, é o conhecimento, e o cashão é às vezes dinheiro, porque precisa de dinheiro para marketing, para estrutura e tal, é natural. Mas não quer dizer que as outras 31 não servem. Às vezes sua startup não evoluiu, mas você tem um baita de um negócio. E eu, que eu participei do meu primeiro programa, eu não passei da primeira fase. E virei sócio do Janguê do Paulo Vieira. Entendeu? Então, porque o negócio era bom. Então é isso que a Aljair Startups faz. Ela impulsiona essas pessoas que têm ideias incríveis e que precisam de uma expertise maior, que seria uma expertise que você trouxe do Aljair Group. É isso mesmo? Não, aí que veio o negócio. Qual é o diferencial? Isso é meu. Só que eu fui e apresentei para eles isso. Foi mó barato, só eu falei com o Camilo, né? Eu estava com uma outra situação no Aljair. Eu falei, Camilo, você está me seguindo aí, você sabe disso, disso, disso. Os caras lá têm um setor de inovação, de startups? Não tem. Manda um projeto. Mandei um projeto, os caras avaliaram. Naquele dia o Mohamed começou a me seguir, né? Até eu falo que ele é o espião, que ele fica olhando o que está fazendo lá. E aí ele falou, não, aprovou, manda bala aí. Então o que acontece? Eles entenderam que aqui já existia uma expertise, já tinha um network, e eles tinham um nome, que não estava abrangendo uma área que ainda é muito crescente. Vira e mexe, você vê notícia aí
de startup que recebeu investimento daquilo, investimento dali, tal. Tem uns negócios ruins que recebe, mas tem um monte de negócio bom. Sim. E eles não estão envolvidos nesse meio. Então, assim, eu já estou com eles aqui numa outra situação, já tenho os expertise, eles têm um nome, vamos fazer o quê? Vamos juntar, aí abrir um outro universo. Abrir um outro universo. Tanto que nós começamos a operacionalizar para valer esse ano. Estamos ainda, né, trabalhando só com as coisinhas que a gente tem, né, formatando algumas coisas, alinhando, mas agora em 2026 a gente vai abrir a porta. Aí nós vamos ir para cima, nosso projeto é fechar 2026, na verdade, para 2027, com no mínimo 50 projetos sendo acelerados e incubados pela gente. Essa E é a esses meta. projetos a nível internacional, Da onde vir? global mesmo. Da onde De vir onde aí, vier, é ideia, aceito. ideia sendo boa, Uhum. vai ser Essa aqui aceita. E como é para você, agora, Edgar, o mercado da América Latina? Então, o mercado da América Latina é um mercado em alta crescente, né? Então, quando a gente olha para o mercado daqui, a gente vê que tem muitas empresas que podem ancorar em Dubai, né? O interessante é que quando você permeia por Dubai, e eu estava conversando com o Leandro isso hoje, você vê várias frentes de negócio. Isso é muito interessante. Eu fui convidado para uma feira chamada Anuga. A Anuga é uma feira mundial, ela tem vários países. E lá eu encontrei uma empresa da Argentina, vai ser uma empresa que eu estou levando para Dubai. Ele tem doces congelados. E eu perguntei para ele, e aí, como que tá a sua empresa? Você já exporta? E ele assim, falou, eu tenho uma abertura na Arábia Saudita. E aí o interessante é que ele já é uma empresa que está praticamente liberada para fornecer para o mercado árabe, porque ele já tem o halal. O que é o halal? O halal é uma liberação que vem, que é da parte dos muçulmanos, né, do pessoal dos árabes, que tem uma maneira para você fazer os alimentos para que eles consumam. Então isso é um padrão de qualidade para Dubai e para os Emirados, né, para os países que compõem não só os Emirados quanto o GCC, que é a Liga Árabe. E o interessante de falar sobre a Liga Árabe é que quando você fala Dubai, Dubai é o espelho, é a vitrine. Então você fala de Dubai, mas muitas vezes o empresário árabe que tem negócio em Dubai, ou pode ser até um expatriado, ele tem negócio no mundo inteiro. Então ele tem negócio em Dubai, ele tem no Bahrein, ele tem no Catar, ele tem na Arábia Saudita. E o halal, ele é o selo que diz que o alimento, ele segue as regras do padrão religioso deles, né? Então, por exemplo, dando um exemplo interessante, vamos dizer que um frigorífico queira fornecer carne bovina para os Emirados Árabes, para Dubai e para toda a parte do Golfo. Ele tem que ter esse selo halal e aí vai um sacerdote dentro da planta deles de abate. Ele tem que abater o animal da maneira que a religião diz. O abatimento tem que estar virado, ele tem uma bússola, tem que estar virado para Meca. Tem uma série de regulamentações. E dependendo do tamanho da operação, um sacerdote, ele trabalha na empresa do início e tem um expediente lá para ver se tudo isso compõe, integram aquilo que eles pedem para o selo halal. E o interessante é que uma planta halal, ela só pode ser halal. Então eu não posso ter um abate onde eu abato para o árabe, né, para o pessoal do mundo árabe, e abater aqui para fornecer para o mercado interno. Não, tem que ser plantas separadas. Então, qual que é a proposta da Acelera Dubai? É ensinar as empresas que há um caminho, e o interessante é você fazer com quem conhece, com quem sabe, né, com quem está conectado a esse mercado. Porque muitas vezes eu vou no GPT, eu vou buscar as informações, mas tem informações e caminhos que a gente só tem quando você senta na mesa. Tem coisas que eu aprendi somente nas minhas viagens, que eu falei, nossa, isso aqui é excepcional. E aí, o que acontece? A visão de muitos empresários é que ele pensa de uma maneira, ele constrói uma mentalidade de uma maneira, de quem falou isso, de quem falou aquilo, mas a hora que você senta na ponta, não é, nada a ver. Não tem nada a ver aquilo que ele pensou, nada a ver daquilo que ele disse. E aí o entender o mercado, quando você está inserido nele, é você receber uma notícia, é o seguinte, eu recebi a notícia de um amigo, que ele disse que o sheik, o príncipe da Arábia Saudita, ele tinha congelado os aluguéis.
Falou, recebi essa notícia aqui, que o Sheik tá maluco, congelou os aluguéis lá, as empresas não vão poder mais aumentar o preço do aluguel, da venda dos imóveis, né, real estate. Eu falei, você sabia que tem um porquê geopolítico nisso? Aí ele falou, como assim? Eu falei, eu vou te explicar o que aconteceu. Com a guerra da Ucrânia com a Rússia, Dubai e os Emirados, eles vieram muitos empresários e milionários da Ucrânia e da Rússia. Então eles compraram muitos imóveis, alugaram muitos imóveis, fizeram muitos negócios em Dubai, porque ele falou assim, eu tenho que tirar meu dinheiro da Rússia, eu tenho que tirar meu dinheiro da Ucrânia devido à guerra, então eu vou ter que colocar numa economia sólida. Os Emirados, né, uma economia sólida, ancorada no dólar, não tem variação, né? Ela é um platô, você vê que é uma economia que você não vê, entra dinastia, sai dinastia, você não vê problema, entendeu? Seguro. E aí, quando o príncipe da Arábia Saudita ele olha para os Emirados, que faz parte do GCC, né, da Liga Árabe, ele diz assim, peraí, isso aqui impactou lá. E como a Arábia Saudita tem o Plano Vision 2030, com o fundo soberano com mais de 1 trilhão, em 2024 era 1 trilhão de dólares para projetos lá, e aí a gente vê o cara entendendo, não, se acontecer isso que aconteceu aqui na Arábia Saudita, complica o meu projeto de crescimento, porque a Arábia Saudita agora ela quer expandir da mesma maneira que Dubai. Ela olhou para o primo e disse assim, não, meu primo deu bom, eu vou fazer que nem meu primo, né? Ele olhou para Dubai e os Emirados e viram isso. Então a ideia de você se conectar com quem conhece é que você vai, primeira coisa, não perder dinheiro, você vai fazer as conexões certas, você vai seguir o caminho certo, e aí vai ter informações privilegiadas, informações que vão fazer a tomada de decisão. E uma coisa que eu tenho visto, estudado o mercado de lá, é que para muitas empresas do Brasil, uma parceira de negócio nosso lá que foi abrir a conta de uma grande empresa multimilionária. E Dubai está o compliance pedindo muita documentação. Por quê? Porque, infelizmente, eles querem saber a origem desse dinheiro, porque eles não querem nada ilícito lá, nenhum dinheiro ilícito. E aí a gente tem um problema do governo com as milícias, com as facções, isso tem prejudicado o nome lá fora, né? Então, a ideia é a gente entender que a hora é agora de internacionalizar, de você buscar, de você diversificar os seus ativos, os seus negócios e, excepcionalmente, ancorar no nome de Dubai. Porque quem está em Dubai tem produto que ele se aumenta o valor agregado em 5 vezes. Porque quando você entra numa negociação com um comprador ou um fornecedor seu, você diz assim, não, eu estou com operação em Dubai, o cara está vendo que você está jogando um outro nível, você está num outro game. Então, ancorar nisso faz com que as empresas cresçam e gerem e agreguem valor, né, no seu produto e serviço, na sua marca. Com certeza, e é isso que a Aljarir Startups também proporciona, né? Oportunidades também em Dubai. E o conhecimento, como você falou, é o que vai fazer o diferencial dessas startups, com a expertise de quem já tem, como você, né? Trazendo para esse empresário, esse empreendedor que quer construir um novo patamar para sua empresa, né? É isso mesmo o diferencial, então. Deixa eu só contar uma Como história assim? muito interessante, que, não cortando, que eu acho que é pertinente para a nossa audiência. Uhum. Alguns mitos têm que ser quebrados sobre Dubai. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que o árabe vai chegar aqui, vai olhar para sua cara e vai dizer assim, não, agora eu vou te dar o meu cartão de crédito, eu vou te dar agora 10 milhões para você pôr na sua ideia que você nem tirou do papel ainda, que é só estar na sua cabeça. Não, gente, não vai. Então a ideia é você se estabelecer, né? E isso que a Acelera Dubai faz, procura a melhor zona franca para se abrir empresa, se é zona franca, se é Belém, aonde estrategicamente é interessante estar com a empresa. E aí, 2 brasileiras foram para Dubai e elas montaram um food truck. Food truck. E lá, assim, não é que nem aqui que você estaciona em qualquer... Não, é regulamentado, você tem que abrir empresa, então você vai preso. Lá em Dubai, você vai preso, você tem que pagar a cadeia lá, se ficar preso. Então é mais complicado. Abriram a empresa, tudo direitinho, e aí elas começaram a produzir hambúrguer, produzir, vender, super bem. Chegou um belo dia, um árabe chegou lá
e foi comprar o hambúrguer delas. Amou o hambúrguer delas. Amou. E assim, ó, eu quero ser sócio de vocês. Colocou uma grana violenta, milhões, e colocou em todos os shoppings de Dubai. A maioria dos shoppings lá. Essa história, me apresentaram essa história lá, foi o meu sócio lá de Dubai. Falou, ó, vou te contar a história dessas duas meninas brasileiras. Então, assim, creia no seu produto, creia no seu serviço. Creia e faça acontecer. Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. O que o Leandro falou aqui, é o plano A e ponto. Não tem plano B, é o plano A. Se estrutura, se agarra nele, se dispõe e faz acontecer. Porque é o seguinte, estando no mercado lá, as possibilidades nos Emirados, falando de todo o GCC e MENA, que são mais de 25 países do Golfo, são inúmeras. Porque quem está em Dubai é uma vitrine para o mundo. Então ancora nisso e vai que vai estar certo. Muito bem. Vamos agora perguntar a você, como terapeuta, como visão humana e poética, como isso agrega valor nas startups, nesse seu propósito em estar participante, né, como business hunter. Me conte um pouco sobre esse seu papel e o seu propósito também. Importante pensar sobre isso, Eneida, é a questão do emocional. Eu me lembro que da primeira ideia que eu trouxe para o Leandro, eu estava assim, já emocionado, querendo que acontecesse para ontem. Né? Então, acho que é importante trazer essa questão, trabalhar o emocional das pessoas na ideia, porque assim, a ideia ela precisa passar por seus processos. Não é só chegar, ó, Leandro, tem uma ideia muito boa aqui, ó, legal e tal. Eu estava assim, lembra, 2023, 22, final de 2022, eu estava nessa linha de, tipo, muito querendo as coisas rápido. O ano passado foi um grande game, quando nós lançamos o Poetize, eu já queria que o Poetize desse resultado rápido, né? Tipo, em 6 meses estava ganhando dinheiro, e não é bem assim. Então, acho que é importantíssimo, qualquer ideia que você traga, pensar que essa ideia ela vai precisar passar por etapas, por um processo. Maturação, tanto de ideia, de projeto, também como emocional. Você precisa estar preparado. Porque imagina que se você não estiver preparado, de repente sua ideia vai lá e dá certo, você começa a vender para um shake, por exemplo, mas se você não estiver preparado emocionalmente, você quebra. Então você precisa passar por esse processo também de estar pronto emocionalmente falando. Eu vivi essa experiência. E ter uma ideia sensacional, validado pelo Leandro, cara, ele não investe em qualquer pessoa. Como ele sempre fala, né? Ele não investe na ideia, mas na pessoa. E aí vê o projeto vivo, funcionando, no ar. Assim, agora vai, agora vai. Só que, assim, cara, existe um processo. Então, pensar hoje na questão da poesia para a saúde mental é sensacional. Porque a gente trabalha a questão mais leve. Não olha para as coisas mais, tipo, pesado. A gente traz algo mais leve para as pessoas entenderem e vivenciar essa experiência. Da ideia realmente se transformar num produto. É isso mesmo, bom. Os líderes, né, precisam ter essa como se diz, inteligência emocional, né, para trabalhar tudo isso nas suas empresas. Né? Você precisa estar preparado para aquilo que não dá certo, para aquilo que também dá certo. Né? Porque às vezes as pessoas pensam, aquilo que não dá certo, realmente, você não está preparado, você fica realmente quebrado emocionalmente. Mas pensar diferente, que você, quando você cresce, você também tem que estar preparado emocionalmente, é um diferencial. Porque nem todo mundo pensa assim, agora que está dando tudo certo é muito fácil, eu chego lá e está ok, mas não é assim, não é mesmo? É mais difícil você lidar, às vezes, com sucesso, né? E ter um equilíbrio para você manter aquele seu negócio e para ter mais perspectivas de crescimento ainda, né? E claro que sozinho ninguém consegue. A gente consegue ter assim um crescimento maior quando a gente tem o conhecimento, né? Conhecimento trazido por quem já tem experiência, né? Conhecimento de mercado, que é importantíssimo, porque senão você não consegue entender e vai lá e faz tudo errado, né? E se dá mal, né? Muitas vezes. Não importa o mercado, inclusive, todos os mercados precisam ser conhecidos, estudados, antes de você colocar a sua cara para bater, digamos assim, né? Verdade. Porque vai dar muito errado. Eu acho que todo Vai dar mundo já muito errado. já Vai dar passou muito por errado. isso, né? E eu acho que é natural, isso faz parte do processo de E é bom crescimento. que dê errado. Porque você já sabe como você não vai fazer. Perfeito, Não é exatamente. isso? E quando der errado, é o momento que você, lógico, se você não desiste, claro, é o momento que você se reinventa.
Porque você já sabe, opa, isso aqui eu tentei, eu sei que não dá certo. Então, eu falo assim que a gente não erra. A gente aprende como não faz. É diferente. Se você errar na mesma coisa, aí você errou, né? De novo. Mas se você erra numa coisa nova, você aprendeu uma nova habilidade. Esses dias eu tava pensando, né? Eu mesmo, esses tempos, eu passei, porque eu comentei aqui com os meninos, sabem o que está acontecendo. Eu passei por uma nova fase na minha vida como empresário, né? Eu tive um insight com um outro empresário, o Giovanni, e aí eu vi que, opa, tá indo bem, mas podia estar indo melhor. Você é coach, você sabe. O empresário, ele fala com você, ele fatura 1 milhão, mas ele quer saber por que ele não consegue faturar 10 milhões. É desse jeito, né? Então, o que acontece? Eu tive um insight e mudou o meu processo na última semana. Já, né? Já estão vendo o que aconteceu, né? Com Venda Mais, com telemedicina, tal, etc. Aí eu parei e comecei a pensar, né? Caramba, quais são os pilares, né? São importantes para isso acontecer. O que faz as pessoas passarem para o próximo nível, né? Porque nem todo mundo passa para o próximo nível. Então deve ter alguma coisa aí. E eu comecei a refletir, né? Até gravei um vídeo, né? Coloquei no Instagram falando isso aí. Os 4 pilares, né? Da sua vida extraordinária. Do seu próximo nível. E eu entendi, né? E eu vi isso que aconteceu comigo. Quais são os 4? Primeiro, conhecimento. Então, para você mudar a sua vida, você tem que buscar conhecimento. Ninguém faz faculdade para ficar no mesmo lugar. Você faz faculdade para ganhar um conhecimento e melhorar de vida. Então, conhecimento é padrão. Então, sempre que você tem conhecimento, muitas empresas ou mesmo cargos públicos, quando você se forma em algo, aumenta seu salário. Então, conhecimento. Então, tem que buscar conhecimento. Segundo, novos ambientes. Não tem como você mudar o seu nível de vida andando com a mesma patotinha. Se você quer ganhar, se você quer ganhar R$ 1.000 por dia, ande com quem ganha 10 mil. Porque ele já sabe o que tem que ser feito para ganhar 1.000 por dia. Se você andar com quem já ganha 1.000, você ainda vai ser melhor, mas você está batendo cabeça junto ali. Ande com quem já passou daquele ponto. Então você tem que trocar suas amizades, você tem que trocar os lugares que você frequenta, você tem que trocar as mesas que você senta. Então, temos conhecimento e temos ambiente. Network barra ambiente. Terceiro, você não pode desistir. Se você desistir, você vai ficar sempre na mesma, não vai sair do lugar. E o quarto, você tem que ter muita vontade de mudar. Então, se você tem esses 4, você vai mudar o seu jogo. E a grande maioria das pessoas não tem os 4. Ou ela não busca conhecimento, ou ela busca conhecimento, mas quer andar com a mesma galerinha, ou ela até busca conhecimento, muda a galerinha que ela tá, e na primeira vez que dá errado ela desiste. Ou é aquele que não tem vontade de nada, ele tá bom, né? Fica na zona de conforto. E não vou mudar, para mim eu não consigo, para mim não dá, é muito difícil, não vou conseguir. Todo mundo quer ganhar 1 milhão, mas quando descobre o que tem que fazer para ganhar 1 milhão, desiste. É aí que entra a inteligência emocional, Exatamente. terapeuta, para lidar com as nossas das pessoas, infelizmente, não tem, dificuldades emocionais. mas não por culpa delas, porque isso não é ensinado. Eu falo isso, muitos falam, muitos ficam bravos, e eu não estou nem aí com a pessoa que fica brava. Mas, infelizmente, a escola nossa hoje é uma escola que vem lá do passado, onde te ensina a trabalhar para alguém. Médicos se formam e só sabem trabalhar num hospital. Médicos se formam e não sabem fazer gestão de clínicas. Eu já falei o médico porque se tem na sociedade que médico e advogado são as profissões mais bala que tem. E o cara não tem a menor ideia como ele vai tomar conta de uma clínica, como ele vai tomar conta de um escritório. Ele não é um empresário, né? Porque é ele foi formado especialista. para trabalhar para alguém. Sim. Então é isso aí. Então as pessoas não têm culpa, não têm inteligência financeira, não têm inteligência emocional. Então é a cultura. Só que aqueles que furam a bolha conseguem ter um resultado diferente. Muito bem. Eu vou pedir as considerações finais.
Está maravilhoso. Eu queria continuar aqui mais 2 horas conversando com vocês, porque tem muita coisa que a gente ainda pode conversar, mas eu acredito que tudo que nós falamos aqui trouxe muitos insights. Vocês já falaram sobre muitas dicas que eu acho que quem está nos escutando realmente vai levar isso para a sua empresa e para a sua vida pessoal. Foi muito incrível trazer vocês aqui, essa mesa de protagonistas e líderes especiais como vocês. Tenho certeza absoluta que quem está ouvindo está inspirado com o que vocês trouxeram aqui. Vai fazer diferença realmente para o público, né? E para onde eles estão. Para motivação, né? Inspiração emocional e também conhecimento, que é importante. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu quero que vocês falem rapidamente uma consideração final de cada um, por favor, começando com você, uma dica, alguma coisa assim, que você queira deixar de recado para o pessoal que está nos ouvindo. Ótimo. Queria primeiramente agradecer pelo convite. Foi muito bom estar com essa mesa que tem especialistas no que faz, né? Pessoas que têm meu carinho, têm meu apreço, têm eu gosto muito das pessoas que aqui estão, né? Tem muito conteúdo a somar. O que eu queria dizer é o seguinte: Dubai está logo ali. Então, o que parece para muitos utopia, né? Parece intransponível, há possibilidades de fazer negócio com Dubai. Eu costumo dizer que eu tive que tomar uma decisão em 2023 de ir para um lugar que eu não conhecia, uma cultura que eu não conhecia, sem falar inglês. E agora nós estamos levando empresas para se conectarem lá, né? Então, quem puder, siga-nos no Instagram, @AceleraDubai, porque lá eu dou dicas de como internacionalizar, sem custo. Será que o meu produto dá? Será que o meu produto não dá? Eu estou à disposição de quem quiser entender um pouco mais desse mercado, de como se conectar a esse mercado, que é um mercado que é multitrilionário, e quando nós se inserimos nesse mercado, a gente vê que é algo assim excepcional. Tanto a cultura, interessante que nós nos conectamos com os árabes e comer com eles no chão, fazer parte, estar envolvido nessa cultura é algo assim fora de série, que isso faz expandir a nossa mente. Então eu convido a nossa audiência a buscar expandir a mente, né? Sair da zona de conforto, como o Leandro disse, buscar novas soluções, que às vezes é aquilo. Se você se dispor a fazer, as coisas vão acontecer. Eu penso que tudo que nós fazemos tem que fazer com intencionalidade. Então tem que ser intencional. Então se a minha intenção é mudar, eu vou ter que fazer a minha parte. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu disponho a fazer a minha parte, Deus, eu sou cristão, Deus ele faz a parte dele. Ele nunca vai deixar de fazer a parte dele. Então, que as pessoas se disponham a mudar e conte conosco, se precisar. Você, Leandro. Agradecer, né, o convite, né? Muito prazer. A gente conheceu lá em São Paulo, né? Dia 8, sábado. Você vai estar lá com a gente, vai ser muito legal. Estaremos lá, com certeza. Vai ser muito top, né? Chegar, Estamos ansiosos. poeta aqui, são irmãos meus hoje, né? Tenho um amor muito grande por eles, pela vida deles, né? Agradeço porque eles agregaram demais daquilo que a gente faz hoje, né? Então, onde eu vou, esses meninos vão estar juntos. 10 anos, né? 10 anos aqui já, esses meninos aqui. E eu quero trazer 2 falas bem bacanas, né? Uma do André Menezes, que é uma pessoa que eu admiro muito. Tenho o prazer de estar ali no Eagles com ele. E o outro do Rufino. Que eles falam bem em cima do que a gente falou aqui. O André Menezes ele fala muito, não são negócios, são pessoas. Todo negócio é formado por pessoas. Então, as pessoas têm que ser valorizadas, as pessoas têm que ser honradas, a pessoa tem que ser exaltada. Porque se a pessoa não estiver ali, o negócio não existe. E eu ouvi uma palestra do Rufino que foi muito importante, que eu achei muito legal. Ele é uma pessoa muito natural, muito simples. E ele fala uma coisa assim: eu não estou preocupado sobre fazer negócio. A minha questão é que se tudo que eu fizer impactar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. Então, o que eu quero deixar aqui o recado para todos vocês aí, independente dos seus negócios, independente do que vocês fazem, é tudo pessoas. Mas como é que você entende isso, o jogo muda. Não é dinheiro, é pessoas. Pessoas geram dinheiro, mas pessoas felizes geram dinheiro. Isso que é o negócio. Então, agradecer a presença, foi um prazer estar aqui falando com você, Neida.
Não, de ter vocês aqui. Fale agora você. Quero primeiro agradecer, né, a você pelo convite, pela experiência, também ao Leandro. Estou aqui por causa do Leandro também, né? O Edgar e também por fazer parte dessa mesa. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sou muito feliz em poder fazer parte dessa equipe, desse grupo, ser ali a ponta da lança, né? E muitos projetos que a gente traz para o Aljaíri de Startups. Mas obrigado mesmo. As portas estão abertas. Se precisar de novo, estamos aqui. Beleza, será um prazer trazê-los novamente para ter mais oportunidade e mais tempo para falar. Sim. Né? Bom, muito obrigada a você que está aí, que está nos acompanhando até aqui, e muito obrigada por fazer parte desse nosso projeto, né, que também é um projeto meu, o podcast Talk Líder Protagonista. Levar empresários, levar você conhecimento, levar inspiração, motivação para você que está ouvindo, seja na parte pessoal ou na parte empresarial. Então, na próxima terça-feira estaremos aqui novamente às 18 horas com mais empresários, mais líderes excepcionais com temas incríveis. Acompanhe lá no meu Instagram, tá? E aproveite, não esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Para não perder mais nenhum episódio. E até terça-feira às 18 horas. Vem ser líder protagonista com a gente.